A palavra de Deus nos mostra no livro de Esther a história de duas grandes mulheres das Escrituras. Uma, a rainha Vasti, a beleza da derrota. Outra, a rainha Esther, a beleza da vitória. E sucedeu nos dias de Assuero, e Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de pratas e colunas de mármore, e leitos de ouro e prata sobre um pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já com o coração alegre de vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Arbona, Bictá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. E passando para a história de Esther, Esther capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ele alcançou graça a seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Glória a Deus. Então aqui nós estamos falando de uma beleza cheia de soberba, que é a rainha Vasti. E nós estamos falando de uma beleza cheia de humildade, que é a rainha Esther. Esse é um exemplo típico que nós podemos colocar na vida de hoje, quando muitas vezes nós achamos que nós perdemos as nossas bênçãos por causa das outras pessoas. A rainha Vasti, ela poderia dizer que ela perdeu o seu trono por causa da rainha Esther, por causa da beleza da rainha Esther. Porém, não é exatamente isso que acontece. Isso é algo que vem no nosso coração, porque é muito mais fácil nós colocarmos que todas as coisas que nós perdemos na nossa vida se dá pelos erros dos outros, se dá por algo que vem dos outros, das outras pessoas, e não por erros nossos.
Muitas vezes nós perdemos as nossas famílias e nós culpamos aqueles que estão lá fora. Muitas vezes nós perdemos o nosso emprego e nós culpamos o nosso colega, o nosso chefe ou quem quer que seja. Muitas vezes nós perdemos o nosso ministério, nós perdemos alguma coisa que nós já conquistamos e é muito mais cômodo para nós colocarmos todas essas nossas percas sobre a responsabilidade dos outros. Mas aí eu vejo uma mulher como Rainha Esther. Se nós observarmos a história dela, ela não poderia chegar até o rei sem que ele a chamasse. Isso poderia causar-lhe a morte. Mas antes, ela se humilha perante a Deus. Ela pede a seu povo que ore e jejue por ela. Esse é o momento que ela está indo até o rei para interceder. Ela vai interceder pelo seu povo por causa de uma lei, de uma matança que poderia extinguir o seu povo, poderia perseguir, poderia matar o seu povo. Mas Esther, ela se humilha perante a Deus. Ela pede intercessão. Ela diz a seu povo: ore e jejue por mim. E ela vai até a presença do rei. E a própria palavra diz que quando o rei olha para ela, ela alcança graça aos olhos do rei, pela sua humildade. E nesse momento, então, o rei estende o cetro de ouro. A história nos fala que se o rei abaixasse o cetro de ouro, o seu exército vinha e matava e tirava-lhe a vida. Porém, se ele estender para a pessoa e a pessoa tocar na ponta do cetro, ela está autorizada a estar na sua presença. E foi o que aconteceu com a Rainha Esther. Vasti se negou. Vasti tinha um trono inteiro nas suas mãos e pelo auge da sua beleza, ela se negou. Ela não quis atender por obediência à coroa, por obediência a seu rei. Mas a Rainha Esther não. Ela nos dá uma lição que muitas vezes a gente perde algo por coisas nossas, por erros nossos. É muito fácil nos colocarmos para o nosso irmão, é muito fácil nos colocarmos para o nosso vizinho, é muito fácil nos colocarmos para a nossa família, que nós estamos perdendo algo por culpa deles. E não olhar para nós mesmos, no auge da nossa soberba, do nosso orgulho, não olharmos para nós mesmos. Nós temos dois tipos de beleza que tem que ser avaliado no nosso coração: a beleza que dá vitória e a beleza que dá derrota. Vasti refletia somente a derrota, mas Esther refletiu a vitória e ela cumpriu com o propósito de Deus sobre a vida dela. Ela tem uma vida sofrida, ela é criada pelo seu tio, ela participa de um concurso para se tornar rainha, mas como Deus, Ele é muito bom e misericordioso, e quando Ele escolhe os seus filhos para que os propósitos sejam cumpridos, Deus olhou para aquela menina e colocou ela numa posição de rainha, colocou ela numa posição nobre, para que um grande propósito fosse cumprido. Grande livramento veio através dela. Mas a primeira atitude dessa menina, dessa mulher, a primeira atitude dessa rainha foi se colocar na presença de Deus. Orem e jejuem por mim. Porque para ela o livramento ia vir dos céus. Deus colocaria no coração do rei Assuero a permissão para ele estar na presença, a permissão para ele estar lá e pedir e interceder. Era Deus. Então ela se coloca, ela se humilha perante a ele. Ore e jejue. A rainha Vasti perdeu o seu trono. Ela era amada pelo rei, muito amada pelo rei. Ela era linda, tinha uma grande beleza, formosura. Mas ela mesmo perde. E o erro foi dela. A bênção saiu da sua vida por erro dela. O trono lhe foi tirado por erro dela. Não foi erro de ninguém.
Não foi erro de camareiro, não foi erro de exército, não foi erro do rei, não foi erro de ninguém, foi erro somente dela. E isso nos coloca para pensar qual a beleza que nós queremos para a nossa vida, a beleza que nos dá vitória ou a beleza que nos dá derrota. Isso nos coloca para pensar que muitas vezes as bênçãos elas fogem da nossa vida por erros completamente nossos. Mulheres guerreiras, nós precisamos nos dar conta que a verdadeira beleza, ela está na humildade perante ao Senhor. A própria palavra diz: aquele que se humilhar perante a Deus terá dia de grandes vitórias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mulheres guerreiras, vamos colocar nos nossos corações esses pedacinhos de Esther. Esses pedacinhos de Esther que nos enchem de humildade. Esses pedacinhos de Esther que nos colocam humildade perante ao Senhor para lutar, para que os propósitos de Deus eles sejam cumpridos. E também, irmãos, vamos carregar conosco o ensinamento desta rainha que perdeu o trono. Uma grande e formosa rainha que perdeu o trono por causa da sua grande soberba. Amém.